Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. E nesse momento que nós podemos nos reunir mais uma vez na presença de Deus e em comunhão, ainda que pelo modo online, né? E assim seguindo os protocolos de saúde que todo cristão deve buscar fazer, e assim podendo estar também protegendo nossos irmãos. Nesse momento, eu peço aos irmãos que possam estar orando pela vida dos nossos governantes, para que tenham sabedoria, para que venham ter paz e buscar a melhor forma de conduzir esse momento tão difícil que já vem se arrastando por muito tempo. E peço também que os irmãos estejam orando pelos irmãos, né? Nós devemos estar orando um pelos outros. E nesse momento eu queria refletir um pouco na palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 8, versículo 25, que fala o seguinte: Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? A palavra de Deus, ela fala de um momento em que os discípulos estavam passando por um vendaval, e naquele momento eles estavam amedrontados, ou seja, com muito medo, né? Nós temos tido um verdadeiro tempo de aflições em meio à Covid, em meio a questões de desemprego e tantas outras coisas. Mas naquele momento, os discípulos sabiam que tinha alguém ali no barco com eles. Alguém muito importante, alguém especial, que é o nosso Jesus Cristo. E eles chamaram por ele, clamaram por ele. Mas Jesus fez uma pergunta para eles: Onde está a tua fé? E com essa pergunta que ele faz, né, os próprios discípulos, eles perguntam: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Meus irmãos, nesse momento complicado, eu digo para vocês que nós conhecemos o Senhor Jesus e que nossa fé deve estar firmada nele, mas que nós busquemos estar diante dele em oração, em leitura da palavra, em comunhão com outros irmãos, ainda que da forma online, mas que nós busquemos fazer aquilo que é agradável a Deus, louvar e exaltar o seu santo nome. E assim é que eu coloco essa mensagem para os irmãos, que nós possamos ter a certeza que no nosso barco da nossa vida, que Jesus seja o centro e que nossa fé esteja firmada neles. Essa palavra que deixo para os irmãos, em nome de Jesus, que os irmãos estejam bem e estejam se colocando na presença de Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus,
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui podendo compartilhar a palavra de Deus. Eu quero que você já vá abrindo sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Nós iremos ler dos versículos 1 ao versículo 14. Enquanto você vai procurar na sua Bíblia, você pode dar um pause agora no seu vídeo e procurar. Amém. Vamos ler o texto. Mateus, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhe disse: Não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele e em particular dizendo: Dize-nos, quando estas coisas acontecerão? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhe respondeu: Tende cuidado, para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não fiqueis alarmados, pois é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantarão contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então serei entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este é o evangelho do reino, será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Esse texto nos lembra um tema muito importante para os nossos dias atuais. E o tema é o seguinte: a igreja não parou. Ao longo da história, nós temos visto a igreja ela passando por várias circunstâncias, sejam momentos ruins, como nós estamos vivendo hoje. A igreja ela permanece com o seu propósito, com o objetivo ao qual ela foi criada, ela foi estabelecida por Cristo Jesus. Então eu já quero que você perceba nesse texto Jesus declarando aos discípulos algo muito importante. Se você parar para olhar no capítulo 23, que é o capítulo anterior, você vai ver Jesus criticando os escribas e os fariseus de uma maneira meramente religiosa, superficial, uma maneira externa, somente falando das suas ações práticas, querendo revelar quem era Deus, mas eles não conseguiam trazer profundidade, entendimento, vivência prática da palavra de fato com aquilo que eles pregavam, com aquilo que eles testemunhavam, dizendo que eram os fariseus, aquele povo separado para guardar a lei, mas eles não conseguiam testemunhar, vivenciar isso para aquelas pessoas que estavam vindo. Então, em determinado texto, você vai lembrar muito bem, Jesus fala que os escribas e os fariseus são como sepulcros caiados, ou seja, bonitos por fora, mas por dentro uma podridão. Justamente por eles não vivenciarem na prática a palavra de Deus,
mas só externalizarem sua religiosidade, seus ritos, a sua maneira de enxergar Deus de uma maneira com algo que não tivesse profundidade, com amor e entendimento da palavra, com desejo realmente de amar a Deus e amar o próximo. Então Jesus ele mostra no capítulo 23 um grupo de pessoas, uma igreja que não vivia de fato o verdadeiro relacionamento com Deus. E já no capítulo 24 a gente vê já Jesus testemunhando como essa igreja que ele estabelece deveria viver. E a gente vai pegar aqui algumas características. E a gente vai entender que essa igreja não parou por quê? No versículo 2 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim, no versículo 1 diz, tendo Jesus saído do templo, ou seja, Jesus sai daquele local que a gente muitas vezes chama de igreja, as paredes, e não é isso que a gente quer demonstrar aqui. E ele caminha com seus discípulos, os discípulos mostram a Jesus as edificações de Jerusalém, do templo de Jerusalém. No versículo 2 Jesus diz, não estáis vendo tudo isto? Ou seja, não está vendo toda essa beleza do templo, toda essa riqueza que existe nesse templo, toda essa maravilha que nós vemos aqui? Jesus declara, em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus ele mostra para os discípulos que aquele templo, que no Antigo Testamento representava a presença de Deus. A gente vai ver ao longo da história Jesus mostrando ao povo que construísse o templo, ou então que a arca, quando o tabernáculo foi feito, né? Quando o tabernáculo foi feito, que a presença de Deus estava ali presente. É algo marcante na vida dos judeus entender que o templo era fundamental para a vida deles. E Jesus quebra ali um paradigma com os discípulos. Esse templo vai cair. Ou seja, esse tipo de religiosidade, esse tipo de servir a Deus, esse tipo de adorar a Deus, não agrada a maneira de como vem sendo vivenciada. E nós precisamos entender quais são os aspectos de uma verdadeira igreja fundamentada em Cristo Jesus. E é por isso que o tema é tão relevante para os nossos dias. A igreja não parou, porque em meio à pandemia, em meio a esse momento de ficarmos isolados em casa, a primeira percepção que nós vemos é, se parou o comércio, se parou a indústria, a igreja também vai parar. Mas a igreja ela continua cumprindo e deve cumprir o seu papel. Mesmo que nós não estejamos no templo, lá dentro, reunidos presencialmente, mas a igreja continua cumprindo e deve continuar cumprindo o seu papel, a qual foi criada. Então, nós vamos aqui primeiro entender, dentro desse aspecto de que a igreja não parou, a gente precisa entender quem nós somos. Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Nós somos a igreja de fato. E o que é igreja no termo original? Ela vem da palavra grega chamada eclesia, né? Que dá um entendimento para a gente de ajuntamento de pessoas, reunião de pessoas. Ou seja, a congregação dessas pessoas cumprindo um propósito, que aqui nós tiramos da Declaração Doutrinária Batista, que dá o seguinte significado para a igreja. É uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas. Ou seja, é um encontro dessas pessoas que entenderam o seu chamado, que entenderam Deus na sua vida, a transformação, o amor de Deus, o perdão, o arrependimento, e assim estão diante de Deus, juntamente com esse grupo, adorando a Deus, servindo a Deus da melhor forma possível, né? Exortando uns aos outros, compartilhando comunhão, né? Ensinando uns aos outros. E é um texto para fortalecer nessa caminhada, a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 12, que quando o apóstolo Paulo ele vai trabalhar a ideia do corpo, e esse corpo ele é feito de muitos membros, e esses membros precisam estar unidos com um propósito,
para que esse corpo que tem como cabeça o Cristo, ela consiga vivenciar de fato o verdadeiro significado de ser igreja. Então, aqui nós partimos para esse primeiro ponto, entendendo que nós somos uma igreja, reunião de pessoas. Aí você deve estar se fazendo uma pergunta: mas nós não estamos mais reunidos presencialmente. Isso é verdade. Mas nós entendemos que em espírito, em oração, em compartilhamento da palavra de Deus, nós estamos unidos sim. Isso prova que momentos como nós estamos vivendo foi vivenciado num princípio lá do início da igreja primitiva. Lá no livro de Atos, a partir do capítulo 2, você vai ver a igreja surgindo com aquelas 120 pessoas, e a descida do Espírito Santo faz com que há uma multiplicação de pessoas convertidas, ali chegando a 3.000 almas convertidas. Os números mostram que essa igreja de Jerusalém, naquele início, chegou a quase 10.000 pessoas reunidas, né, como igreja, e é um momento muito importante. Aquela maneira de como Deus faz os momentos difíceis serem momentos tão importantes na caminhada da igreja. Houve a perseguição, né? A igreja ela é dispersa, ou seja, várias pessoas têm que sair de Jerusalém porque havia uma perseguição muito grande aos cristãos. Perseguição a qual até o apóstolo Paulo liderou muitas delas, né? Prendendo cristãos, matando cristãos, né? Então você vê a igreja ali sendo dispersa e muitos deles se afastando da comunhão, mas eles estavam unidos em espírito, eles estavam unidos num propósito, eles estavam unidos diante da palavra de Deus. Um relato muito claro para a gente no livro de Atos é o próprio Filipe, no capítulo 8 de Atos. Ele vai para Samaria e lá ele testemunha do evangelho, pessoas se convertem. E ele realmente lá nesse trabalho, ele não deixa de ser igreja, ele não deixa de compartilhar, de estar em comunhão em espírito com os outros. Então é essa mensagem que eu quero passar para vocês nesse primeiro ponto. Entender que não estarmos reunidos presencialmente não quer dizer que nós estamos separados. Nós estamos unidos sim em Cristo Jesus. E esse entendimento precisa estar claro em nossa mente. Certo? O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é quando ela surgiu. Então, quando ela surgiu? Da onde vem esse entendimento de igreja? E aí eu preciso que você abra sua Bíblia, voltando um pouco as páginas aí, no capítulo 16 de Mateus. A gente vai ver no versículo 18. Esse momento Jesus ele está conversando com os discípulos. E ele pergunta aos discípulos: o que as pessoas dizem quem eu sou? Depois ele faz essa pergunta aos próprios discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nesse momento, Jesus ele fala para Pedro, né? Tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. Isso versículo 17. Aí o versículo 18. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus aqui declara, no versículo 18, e sobre esta pedra, e esta pedra ele está se referindo a ele mesmo, sobre mim, né? Sobre mim edificarei a minha igreja. Ou seja, ela surgiu do propósito, o significado, a missão de Cristo na Terra. Ele surgiu de Cristo, a igreja vem do propósito de Cristo, de salvar aquele que estava perdido. Então, se a gente pensar, a igreja ela é uma instituição humana? Não. A igreja ela vem de Cristo Jesus, ela vem do plano redentor de Deus. Ou seja, ela não é meramente uma placa a qual define a denominação a qual faz parte. A igreja a reunião, a congregação de pessoas, ela surgiu do próprio Cristo, estabelecida nele, na palavra dele.
E o interessante, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, nada pode abalar a igreja de Cristo Jesus. Isso nos dá uma segurança, porque em meio a esse momento de pandemia, a gente pode dizer assim, a igreja ela não vai parar, porque ela é pautada, ela é edificada em Cristo Jesus. Esse é um princípio muito importante, meus irmãos. A gente precisa estar firmado nisso. Enquanto você está em seus momentos sozinhos, isolados com a sua família, ou então somente você em sua casa, e você deve estar se perguntando, eu estou só. Não, a igreja continua viva, a igreja continua operando, cumprindo o seu propósito. Então, faça parte dela. Esteja engajado em oração, esteja comprometido na palavra dele, esteja comprometido em servir aos irmãos, esteja atento ao que está acontecendo ao redor na igreja. Veja o que a igreja está propondo de estudo, de trabalho, de obra nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando. Ou seja, participe, você que está nos ouvindo pela primeira vez, você que não faz parte de nenhuma igreja, esteja percebendo esses princípios e esteja interessado, desejoso de estar com a gente contribuindo nessa obra. A igreja não é uma instituição humana, é uma instituição que veio de Deus, que veio de Cristo Jesus. Outro texto que nos ajuda a entender como ela surgiu e surgindo de Cristo é no texto lá de Colossenses, no capítulo 1 também. A gente vai ver aqui, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, o texto dizendo assim: e ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Então, ele é a cabeça do corpo, assim como nós referimos aqui em 1 Coríntios 12, Cristo ele é a cabeça dessa igreja, né? Que é a igreja, ou seja, ele é a cabeça do corpo, que é a própria igreja. Então aqui nos dá fundamentos para entender que a igreja ela surgiu de Cristo Jesus, com o propósito de levar essa mensagem para aquele que está perdido no pecado, perdido no sentido de vida, perdido em si mesmo. E Cristo é a resposta para a solução do pecado. Ele é a resposta para os problemas que nós vivemos hoje na humanidade. É nele que nós encontramos a verdadeira alegria. É neles que nós encontramos a verdadeira paz. A paz que eu dou não é como o mundo a dá. Né? Então perceber Cristo falando sobre isso, de ele ser o bom pastor, que ele dá sua vida pelas ovelhas, o amor que nós entendemos hoje, que é um amor humano, egoísta, que só está visando seus bens e interesses. Jesus não, ele mostra um amor diferente, um amor sacrificial, um amor que se compadece do próximo, um amor que não quer nada em troca. Ou seja, a gente percebe aspectos diferentes em que o mundo tem oferecido de uma maneira errada, mas nós encontramos em Cristo Jesus, na igreja dele, os verdadeiros valores de uma vida abundante, de uma vida realmente relevante para os nossos dias. E partindo para o nosso último ponto aqui, nós já entendemos quem nós somos e como surgiu essa igreja. Agora nós precisamos entender qual é o seu propósito. Então, qual é o objetivo de sermos igrejas? Qual é o objetivo de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus? Eu também peguei essas definições da Declaração Doutrinária Batista. Achei muito interessante porque resume bem o motivo de nós sermos igrejas. O primeiro é prestar culto a Deus. É na igreja, é com a igreja reunida que nós verdadeiramente adoramos a Deus. Lembra que nós comentamos sobre o templo simbolizar a presença de Deus para o povo de Israel? Então o povo de Israel ia ao templo, iam à presença de Deus para adorar a Deus. Então a igreja hoje, apesar de as paredes, o templo não estar a presença de Deus nas paredes, no local em si, mas nas pessoas ao qual nós fazemos parte, então o princípio continua.
prestar culto a Deus quando nós estamos reunidos como igreja, né? Isso é muito importante porque quebra um entendimento que tem sido construído ao longo do tempo, a ideia do desigrejado. A pessoa que passou um tempo, entendeu quem é Deus e ele chega a se decepcionar com algumas questões da igreja ou com algumas pessoas, ela sai da igreja e diz que não precisa viver numa igreja para servir a Deus. Engano, né? Eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus, eu posso adorar onde eu estou. Engano seu. O seu princípio de adoração, ele está contido na reunião dessa igreja. Mas eu não posso adorar a Deus no meu trabalho, nos meus afazeres diários? Pode sim, mas o princípio de adoração, ela parte da reunião dessa igreja unida com o único propósito de adoração a Deus, de servir a Deus. O que nós fazemos ao longo da semana, em casa e nossos dias, ela contribui para que a gente chegue no domingo, ou seja, chegue no momento onde essa igreja está reunida e a gente compartilhe, se alegre junto, vivenciando momentos que nós passamos durante a semana, seja momentos difíceis, seja momentos alegres, a gente está como igreja compartilhando esses momentos. Ou seja, não tem como ser igreja sozinho. Você precisa fazer parte desse grupo e poder adorar a Deus, né? Onde é que eu encontro biblicamente texto que nos ajuda? Você pode procurar lá em Hebreus capítulo 10, você vai ver a instrução do autor dessa carta dizendo que a gente deve estar congregado, que a gente deve estar reunido com a igreja. E outro texto que eu gosto muito de utilizar é em Salmos, capítulo 63, a partir do versículo 1. Versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti. Meu ser anseia por ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Versículo 2. Assim eu te contemplo no santuário, para ver o teu poder e a tua glória. O salmista aqui está adorando a Deus no santuário, ou seja, no templo, no Antigo Testamento, que representava a presença de Deus. Nos nossos dias, a igreja ela é representada pelo grupo de pessoas reunidas, pelo ajuntamento de pessoas. Então esse primeiro princípio de prestar culto a Deus como propósito de igreja é estarmos unidos em adoração a Ele. Então não tem como você ser igreja sozinho. Você pode até se aproveitar desse momento que você está em casa, ver um vídeo de uma igreja, ver um louvor de outra igreja, e você, eu estou fazendo parte dessa igreja porque eu estou ouvindo alguma coisa. Não, isso não é fazer parte. Você não está adorando juntamente com esse corpo, você não está participando das dores, das alegrias desse grupo, você não está compartilhando a mesma ideia do propósito para qual essa igreja foi criada. Você precisa fazer parte desse grupo, então procure um pastor, procure um irmão da igreja. Você que está nos assistindo, não perca essa chance de estar aqui se juntando a nós. Nós temos telefone, WhatsApp, nós temos um YouTube, mas nos procure para estarmos juntos compartilhando o mesmo sentimento, o mesmo propósito como igreja, que é cultuar a Deus. O segundo ponto que a gente precisa entender hoje à noite é a questão de aprender de sua palavra. É nesse ajuntamento de pessoas que nós aprendemos da palavra de Deus, né? Que muitos usam o mesmo questionamento. Eu posso ler a Bíblia em casa, eu posso ver os vídeos e entender a palavra de Deus. Ok, você pode sim estudar, mas você vivenciar os propósitos de Deus, entender a revelação, você fazer parte desse corpo de Cristo, não é meramente questão intelectual ou de inteligência, de capacidade humana para ler as Escrituras, mas é ser transformado por esse amor. É vivenciar a palavra de Deus de uma maneira prática. Quando o Tiago, em sua carta, diz assim, não seja somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, ele está falando para um grupo de pessoas. Lá, se você vê o capítulo 1, versículo 1, Tiago escreve a carta para a igreja dispersa, ou seja, para as pessoas que estão em vários locais
pregando o Evangelho estão unidas no mesmo propósito e elas precisam ouvir essa palavra e precisam praticá-la. Então, estarmos juntos como igreja é onde nós aprendemos a palavra de Deus. Então, você precisa estar junto com esse grupo para ouvir e meditar no que Deus tem a nos falar. Perceba, quando o próprio Cristo ele cumpriu ali na sua adolescência, né? Uma maneira prática que existia na época de aprovar os meninos que estavam aprendendo a palavra de Deus, ele tinha que ir ao templo e testemunhar e falar do que tem aprendido da palavra de Deus. Jesus, ele é tido como alguém que não só falava do que aprendeu, mas ele ensinava, ele já era uma forma já de mostrar, revelar de como ele tinha autoridade e domínio da palavra de Deus. Mas ele não fazia com a maneira de aparecer, ou então de demonstrar que tinha conhecimento. Mas o propósito de aprender a palavra de Deus é que nós repassemos esses ensinamentos para outros. Então não tem como você entender que eu aprendi a palavra de Deus, eu estou aprendendo, estou crescendo a palavra de Deus sozinho, sem compartilhar. E você compartilha na igreja, você compartilha buscando outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ou seja, você tem que vivenciar essa palavra como Cristo vivenciou. O texto termina dizendo que Cristo crescia em conhecimento e graça. E ele mostrava esses ensinamentos para outros. Outro texto que nos ajuda muito é lá no texto de Neemias, capítulo 8, a gente vai ver o povo já voltando da Babilônia, do tempo que passaram escravos lá, e está sendo levantado novamente os muros de Jerusalém, a reconstrução do templo, e há um momento muito importante na vida do povo de Israel. Versículo 1 de Neemias 8 diz assim: então, como se fosse um só homem, a ideia de uma igreja, de um corpo, né? Todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel, né? Ou seja, o povo reunido para ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Então, o segundo princípio do propósito aqui que nós enxergamos é que na igreja nós aprendemos da palavra de Deus, certo? O terceiro, ele está muito ligado com esse segundo ponto, é que nós possamos crescer uns com os outros. É nesse momento de compartilhar a palavra, é nesse momento de oração, é que nós crescemos juntos. Não tem como você crescer sozinho. Você precisa estar firmado na videira. Lembra lá de João capítulo 15? Nessa videira que é Cristo Jesus, a sua igreja precisa estar firmada nela para que você possa dar frutos, para que você possa crescer. E outro texto que nos ajuda a entender essa questão de crescer mutuamente, de crescermos como igreja, é o texto de Efésios capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens e pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16, nele o corpo inteiro, ou seja, a igreja, bem ajustada e ligada pelo auxílio de todas as juntas, segundo correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor. Ou seja, é na união desse corpo, bem ajustado e ligado, e que todas as partes contribuem para o crescimento e edificação de si mesmo, ou seja, da igreja. É a participação de mim, é a participação de você, é a participação de todos nós nesse momento, para que essa igreja possa crescer e cumprir o seu propósito. Então, entendendo o terceiro princípio aqui, do objetivo, do propósito de sermos igreja, a gente entende que nós precisamos estar juntos para crescermos na palavra e no conhecimento de Deus. E o último e mais importante
cumpre o objetivo central da igreja, é a propagação do Evangelho, é o anúncio do Evangelho. Jesus começa os seus ensinamentos, né? As suas primeiras palavras ao iniciar o seu ministério é chegar do reino dos céus. Então se arrependam, né? Confessem os seus pecados, estejam sendo transformados pelo amor de Deus. Então, é nessa propagação do Evangelho que a igreja cumpre o seu propósito. Uma igreja que não prega o Evangelho, uma igreja que não vive o Evangelho, ela está fugindo do seu propósito. Uma igreja que não testemunha de Cristo no seu ambiente a qual ela faz parte, ela está fugindo do propósito de ser igreja. Ela pode ter uma placa lá, mas no objetivo em si, ela não está conseguindo ser efetiva. Então, nesse momento, é importante a gente entender o texto de Mateus, também lá, Mateus, só que no capítulo 28, a partir do versículo 18, a gente vê a grande comissão, né, onde Jesus dá o objetivo para os seus discípulos e diz assim, versículo 18 do capítulo 28 de Mateus: E aproximando-se Jesus falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, portanto, ide fazer discípulos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Central Ágape. Nós não estamos no templo, isso é realmente, estamos vivenciando esse momento. Mas a sua missão continua, a minha missão continua. Nós devemos ir pregar esse Evangelho. Nós precisamos fazer discípulos. Eu tenho certeza, até mesmo como essa ferramenta nós estamos utilizando aqui, a internet, né? A gente também pode propagar o Evangelho. Você pode enviar essa mensagem para outras pessoas que não conhecem o amor de Deus. Você pode criar vínculos, relacionamentos, ou então buscar aqueles relacionamentos quebrados. Você pode realmente restaurar relacionamentos que foram destruídos por algum conflito familiar, por algum momento ruim na sua caminhada, do outro também, que não houve um entendimento. Você pode resgatar e mostrar e revelar o amor de Deus para essas pessoas. Então, você tem a chance hoje sim de cumprir o propósito. A igreja ela continua operante nos seus objetivos. Nós podemos sim ainda testemunhar do amor, do Evangelho, testemunhar de Cristo para as outras pessoas. Então, finalizando aqui, nós entendemos quem nós somos uma igreja, um ajuntamento de pessoas regeneradas e batizadas. Nós entendemos que essa igreja surgiu de Cristo Jesus, ou seja, ela é infalível, ela não perece, ela não se acaba, porque é fundamentada em Cristo Jesus. E ela tem o seu propósito, que é de cultuar a Deus, que é aprender a palavra de Deus e que é de crescer em Cristo Jesus, juntamente com os irmãos, e de testemunhar, de pregar o Evangelho. Então, eu deixo aqui duas aplicações para o seu dia a dia. A gente precisa voltar aí para o texto de Mateus 24 e ver Jesus orientando no versículo 13, a seguinte texto: Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, a primeira aplicação do seu dia a dia, para você lidar com essas circunstâncias de ser igreja, de ainda continuar com o propósito de ser igreja, é ser perseverante, meu irmão. É você continuar na caminhada, mesmo que seja difícil, mas continuar perseverante na palavra, no ensino, na oração. Não desanime. Não fique chateado porque a igreja não está reunida presencial, mas continue compartilhando, continue vivenciando esse momento de oração, né? Buscando a igreja, participando dos momentos que nós temos online, seja no culto de oração, seja no domingo, né? Interagindo no grupo que você faz parte, seja das mulheres, seja dos jovens, né? Seja das crianças, vivencie esse momento, seja perseverante na sua caminhada. E é interessante porque Jesus ele compartilha momentos aqui difíceis na vida dos discípulos. Eles ouviram que muitos deles seriam mortos. Olha que palavra difícil eles ouviram. E não é isso que nós estamos ouvindo hoje? Que se nós pegarmos esse vírus, nós temos o risco de morrermos?
Então é um momento difícil que a gente está vivendo, mas que a perseverança deve continuar atuante nas nossas vidas. Eu não quero tirar aqui o peso, né? Eu não quero tirar aqui o medo que nós temos nos dias atuais, mas eu quero lhe mostrar que na palavra de Deus, essa perseverança, ela ultrapassa o medo, ela ultrapassa a preocupação do nosso dia a dia, né? A gente vê lá no texto de Tiago também, no capítulo 1, que a gente tende por alegria quando passardes por cada provação. Então a gente deve se alegrar nesses momentos difíceis, porque nós estamos crescendo como igreja. E por último, a última aplicação, devemos ser vigilantes. Isso a gente encontra no texto de Mateus 24 também, no versículo 6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não fiqueis alarmados. Ou seja, sejamos vigilantes, sejamos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Em vez de nós sermos influenciados por todo esse sofrimento, por toda essa agonia, por todas essas dores que o mundo tem passado, a gente deve permanecer vigilantes. Sabe, os soldados naquela época, nas guerras, nas batalhas, eles dormiam já com suas armaduras, com a sua espada no punho, prontos para que no momento que surgisse o ataque, mesmo dormindo, eles estariam prontos, acordados. Eles iriam acordar e já estariam prontos para a batalha. Assim devemos ser nós cristãos. Nós devemos estar vigilantes, atentos às circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor, né? Então, eu quero aqui trazer essa palavra para você meditar. Nós somos igrejas. A igreja não parou. A igreja continua operante. A igreja continua cumprindo o seu propósito. E nós diariamente precisamos ser perseverantes na palavra de Deus, na oração. E nós precisamos ser vigilantes, atentos às circunstâncias ao nosso redor, para que a gente não se abale, para que a gente não se desespere. Então eu quero orar com você. Eu quero orar pelas vidas que nesse momento se encontram em aflição, que se encontram perdidas, que não tem um grupo, não tem uma congregação para fazer parte. Eu quero orar por você que tem o desejo de fazer parte de uma igreja, né? Então vamos orar. Senhor, meu Pai, eu quero aqui entregar nas Tuas mãos a vida da Tua igreja nesse momento. Que a Tua palavra, Deus, possa fazer morada em nossos corações. Que essa Tua palavra, Deus, possa chegar àqueles corações aflitos. Deus, que essa palavra possa chegar à Tua igreja e a Tua igreja possa continuar firme no Teu propósito que nós existimos. Deus, nos ajuda nesses momentos difíceis, Deus. Nos fortalece na Tua palavra, Deus. Nos dá ânimo a cada dia. Mesmo que venhamos passar pelo vale da sombra da morte, nós possamos não temer mal algum. Possamos estar firmados em Ti, firmados no Teu Filho Jesus. Senhor, também vá ao encontro daquele que está sozinho, que está perdido, Deus, que precisa de uma igreja para fazer parte do propósito a qual o Senhor nos criaste, Senhor. Deus, dá entendimento a cada um deles, Deus. Dá o perdão, Deus. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Que nós possamos, Deus, também como igreja estar atento a essas pessoas. Que nós possamos estar estendendo a mão, Deus, assim como o Senhor tem estendido a Tua mão a nós. Então, Senhor, trabalha na vida de cada pessoa, Deus. Essa oração nós te fazemos, gratos e felizes porque o Senhor não nos abandonou. Saber que mesmo nos momentos difíceis a Tua igreja permanece fiel porque ela foi fundamentada no Teu Filho Jesus Cristo. Então precisamos estar firmados nesse propósito, Senhor. Essa oração nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça esteja com todos, meus irmãos. Que essa semana que se inicia, você possa estar firmado nesses ensinos que Deus tem nos dado. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Boa noite, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, agradecer porque os propósitos, né, que a gente tem dentro da igreja, eles estão sendo seguidos, né? E uma das coisas que nós vimos nos últimos dias é que as pessoas, elas realmente se propuseram, né, a fazer suas doações para a cesta básica. E a gente conseguiu estar abençoando 3 famílias, né? Então, isso é um agradecimento bem legal que a gente tem a fazer para todos vocês. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por ter sustentado cada um até agora, por ter dado a cada um, né, esse amor no coração pelo outro, né? Por pensar no outro, pensar naquilo que a outra família está passando. E eu louvo a Deus, porque Deus tem sustentado as nossas famílias e Ele tem fartado realmente as nossas casas, né? Então, louvado seja Deus pelo seu armário estar cheio, louvado seja Deus porque a sua geladeira também tem aquilo que você necessita todos os dias. E a outra coisa seria um conselho, mas não é um conselho meu, é um conselho de Deus, né? Conselho de Deus para o coração de cada um de nós. Porque a gente sabe que na igreja, a igreja é dada como escola e o que a gente tem é que aprender tudo aquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas.
E Deus, ele nos dá um conselho em Levítico, capítulo 27, no versículo 30, que diz o seguinte: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santos ao Senhor e lhe pertencem. Certo? A situação que a gente sabe do momento é que muitas famílias estão passando por problemas financeiros por conta de um agravamento da pandemia no nosso estado e as políticas, né? As nossas políticas públicas, elas não terem trabalhado para poder manter as suas famílias dentro dos seus lares, mesmo não podendo trabalhar. Então a gente sabe que realmente a gente tem um defeito aí. Mas Deus, ele não tem defeitos. Deus, ele é perfeito. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, né? A gente sabe disso. E uma das perfeições de Deus é saber que tudo que a gente produz, né, tudo aquilo que nos é posto nas mãos por Ele, a gente tem que devolver algo para Ele também. Se no momento alguma família não está podendo devolver do seu financeiro, porque ele já não está tão bom e está lhe negando isso, mas você tem que crer que nós, IBCA, Igreja Batista Central Ágape, somos uma família. E como família a gente tem que conversar. A gente tem que saber o que cada um está passando nesse momento. Então, se você não está podendo depositar o seu dízimo, não está podendo depositar a sua oferta, tem 3 pessoas responsáveis, né? 2 responsáveis diretamente e uma indiretamente por isso, que são o Alisson e o Gediel como tesoureiros e o pastor como o administrador, né, da nossa igreja, como uma pessoa que está à frente ali, nos ajudando a mantermos a casa do Senhor. Então, se você não pode, meu irmão, procure uma dessas pessoas, diga por que você não pode, diga o que está acontecendo, até para nós podermos também ajudá-lo naquilo que a igreja puder, certo? Então, a Bíblia, ela é feita disso, ela é feita de conselhos, né? Nós não somos obrigados, nós somos aconselhados a, certo? Então, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e que cada um de nós, a gente pense naquilo que Deus fala aos nossos corações, para que a gente faça aquilo que é bom. Nós precisamos continuar sustentando a casa de Deus. Nós precisamos continuar mantendo as nossas dívidas pagas. E para isso nós precisamos da ajuda, né, de toda a família. Nós precisamos da ajuda de todos, da colaboração de todos. Então que cada um de nós possa pensar naquilo que pode fazer, né, para nós mantermos tudo bem na casa de Deus. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu não estou vendo ninguém, mas louvo a Deus por suas casas, por seus lares, por suas famílias. Que Deus continue abençoando e protegendo cada um. Um beijo bem grande no coração de vocês. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.